Nós viemos aqui não apenas para cumprir uma rotina, porque precisamos estar, mas viemos aqui buscar a presença de Deus. E você sabe, nós temos essa cultura de honrar a Deus. Sempre quando vamos ler a palavra, nós ficamos de pé. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso número 25. Nós vamos ler a parte A do verso 25. Jesus está conversando com seus discípulos. Ele diz assim, se você tem a Bíblia da Revo, página 1059, Jesus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto irão de comer ou beber, nem com o corpo o que irão vestir. Quero pular agora para o verso 32, porque os gentios aqui preocupam-se com essas coisas, porém o Pai de vocês, que está no céu, sabe de tudo que vocês precisam. Algumas traduções dizem, o Pai Celestial sabe de todas as coisas. Verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Você pode dizer bem alto comigo, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dar ênfase mais uma vez ao verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero compartilhar contigo essa mensagem que tem como tema hoje, o maior propósito, o maior propósito. Vamos orar para que Deus fale conosco. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque os próximos minutos aqui, agora a tua palavra vai ser liberada sobre nossas vidas, e nós oramos por aquela palavra personalizada, aquela palavra que nos move, que fala o nosso coração, e muito mais do que iluminar a nossa mente, isso possa despertar o nosso espírito, para que nós possamos, Deus, viver aquilo que tem para nós, para que nós possamos caminhar segundo o teu plano e teu propósito para nós. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer amém bem alto onde você está. Se assente na presença do Senhor com muita alegria e me dê de presente a sua atenção. Eu sou cativado, gente, por uma frase que eu ouvi ainda quando eu era adolescente. E essa frase, gente, na verdade, ela cravou no meu coração, e ela diz: uma vida temos, e breve passará. Apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá. A propósito, você pode repetir essa frase comigo? Diga: uma vida temos, e breve passará. Apenas o que fazemos para Deus permanecerá. Isso é tão claro, é tão real. O relógio do tempo não para, a vida vai passando tão rápido. Jesus falou a respeito disso. Ele falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Um sábio pensador declarou certa vez: entre os dias mais importantes da sua vida estão o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê você nasceu. Mas o fato, gente, que tudo debaixo dos céus Deus criou com um propósito. Você pode dizer bem alto comigo essa palavra propósito? 1, 2, 3. Tudo Deus criou com um propósito. Cada pessoa, cada planta, cada estrela, cada animalzinho, tudo Deus criou com um propósito. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje aqui: se você está nesse lugar, se o seu coração está batendo, alguém seu coração está batendo aqui? É porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo para você. Agora a pergunta importante hoje é: você sabe qual é o propósito da sua vida? Qual é a razão de você existir? De fato, gente, existem muitas pessoas com uma agenda cheia de compromissos, mas vazia de propósitos. E eu quero declarar em bom e alto tom hoje, gente, algo que você não precisa correr muito longe nessa vida para descobrir, que nós só somos capazes de encontrar um real propósito em nossas vidas num relacionamento com Deus. Apenas Deus pode dizer o seu propósito, apenas Deus pode dizer por que você existe, e a razão disso é porque Ele é o seu Criador, Ele é o seu verdadeiro Pai. Então você precisa ir à sua origem para que você encontre o propósito para o qual você existe. Nossa vida só encontra um real propósito num relacionamento com Deus através do seu único Filho, Jesus Cristo. Quem pode dizer um amém aqui? Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, livro de Colossenses capítulo 1, verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ele diz: todas as coisas foram criadas por ele
e para Ele. Ele está declarando o propósito. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Você pode tocar alguém perto de você e diga: você foi criado por Deus e para Deus. Não tente viver a sua vida sem viver ela para Deus. Você não terá um propósito claro. E isso, gente, me refere que muitas pessoas, elas estão vivendo aqui nessa terra, mas na verdade elas estão desnorteadas de um real propósito, sem saberem o porquê estão aqui. Talvez usando suas vidas para muitas coisas, para construírem coisas, para engaranharem recursos, para fazerem muitas #correrias, mas não na realidade cumprir os propósitos para o qual Deus criou elas para cumprir. E isso, gente, eu quero dizer para você, é catastrófico. Você viver nessa terra e não chegar a cumprir o propósito para o qual Deus criou você para viver. E a melhor história, gente, que eu posso contar para você a respeito disso, foi uma vez que Deus falou comigo a respeito, de forma tão clara, sobre como é tão fácil muitas pessoas às vezes estarem fora do desígnio do propósito para que Deus as criou. Eu recordo, gente, que na ocasião eu estava despertando uma curiosidade por um novo esporte. Sempre costumei jogar futebol, e pela influência de 2 amigos, a gente estávamos com interesse de correr. Revorun nem existia, e eu estava gostando de correr, e um colega falou: Mateus, realmente é apaixonante, se você começar a correr, você vai pegar gosto por esse negócio, isso aqui faz bem para a cabeça, isso aí faz bem para o corpo. Ele falou: mas eu vou te avisar uma coisa, tem uma lei para todo mundo que vai correr: você precisa ter um tênis certo, você precisa um tênis com amortecimento, senão teu joelho vai estourar. E eu estou olhando e assistindo aquilo para mim, e eu estava até relutando, pensando: meu tênis está bom, está tudo ok, estou correndo, não estou sentindo nada. E ele falou a frase: melhor é um tênis caro do que um joelho operado. Quando eu olhei, gente, o valor dos tênis que ele falou para mim, gente, tênis caro, rapaz, eu não vou comprar nada esse negócio. E ele falava a frase para mim: Mateus, vai custar caro não ter um tênis desse. Na ocasião, gente, eu me lembro que eu estava indo para uma conferência em outro país, e nesse país, gente, o tênis era menos da metade do preço, e eu pensei: é oportunidade, é agora ou nunca, vou comprar o tênis. E comprei o tênis, gente, e eu estava animado, porque a propósito eu estava pensando: como será que é correr com esse tênis, que foi designado com amortecimento triplo, e você parece que está levitando ao correr. Eu nem tinha inaugurado o tênis, nós estávamos numa rodinha de amigos, e tinha um colega que estava lá também, e ele começou a falar a respeito da rotina de treinos que ele tinha para correr, e ele falou: rapaziada, todas as manhãs, sem exceção, eu saio 6 horas da manhã para correr, exceto quando está chovendo. Nós indagamos ele: todas? Sem exceção. Ele falou: exceto o que está chovendo. Então significa, se nos 365 dias do ano não chover, os 365 dias eu fui. Nós estamos impressionados com aquilo. E eu falei: eu também, sem exceção, todos os meses eu corro uma vez por mês. Ele estava falando quantos quilômetros ele corria, e nós: uau, este cara é bom demais. E nós estávamos sendo humilhados pela disciplina de vida que aquele camarada tinha. E eu falei: tá, mas no frio tu corre? Ele falou: no frio, só não corro se vai chover. De repente, a gente não tinha mais que questionar o cara. Eu falei assim: tá, mas você tem um tênis apropriado para correr? E ele falou: como assim? Eu falei: pois é, se você não tiver o tênis certo, teu joelho vai estourar. E ele: não, eu corro com um tênis normal, não sei o que, eu estou tentando dar uma que entenda do assunto. Eu falei: pois é, você não tem? Ele falou: não tem. Eu falei: mais vale um tênis caro com o joelho estourado. E ele estava olhando aquilo. Eu falei para ele: mas já se prepara que o tênis é caro, hein? Inclusive eu comprei um, nem inaugurei ainda, comprei fora do Brasil, que era mais barato, tive a oportunidade de estar lá e já aproveitei a oportunidade. Gente, quando eu estou conversando com aquele camarada, no meio daquele assunto, Deus falou ao meu coração, falou: Mateus, você comprou um tênis tão maravilhoso para correr? Eu falei: sim, Senhor, vou inaugurar já já. E Deus falou para mim: ele corre mais que você? Eu falei: não é porque ele corre mais que a gente não pode ter também as coisas. Mas eu já sabia, gente, onde ia chegar esse diálogo. Deus falou no meu coração: Mateus, você meia na vida dele o tênis.
E eu, não, essa voz é maligna, não pode ser que seja Deus me falando isso. Gente, quem descobriu, gente, sempre que existe intencionalidade de generosidade no nosso coração, nunca vai ser o inimigo e nunca vai ser a nossa cabeça, porque nós somos egoístas por natureza. Sempre é Deus, sempre é Deus. Eu entendi, gente, que Deus estava tentando falar, e eu falei, cara, vou falar uma coisa para você, né? Parabéns pelo seu ritmo de corrida, eu quero ainda fazer algo. Deus falou no meu coração, quero semear esse tênis que eu comprei, você corre muito mais que eu, você vai fazer muito mais bem uso desse tênis do que eu. Gente, quando eu falei para ele que ia dar o tênis, ele não queria aceitar. Ele falou, não, Mateus, você ia ter o tênis novo, você nem usou ainda, não usou? Eu falei, não usei. Ele falou, então bem capaz, corre com o tênis, eu vou dar o jeito de comprar. Eu falei, cara, Deus falou comigo, só tem um jeito de eu não te dar esse negócio, se eu desobedecer a Deus, eu não vou, então pega o tênis e se manda. E ele pegou o tênis, gente, mesmo relutando, saiu constrangido, um pouco emocionado, um pouco tocado por Deus, eu diria também. E se passou, gente, um mês, eu acho, um mês eu não vi mais ele, né, e quando eu reencontrei esse cara, né, eu vi ele, e a primeira pergunta, gente, eu fui direto perguntar, falei, cara, como você está? E aí, me tira a curiosidade, porque eu não tive o privilégio, o tênis é top mesmo para correr? É tudo aquilo que fala? E ele olhou para mim meio envergonhado, eu vi que ele estava meio encabulado, ele falou, Mateus, desculpe, mas vou também te falar porque eu não posso mentir para você, eu não usei o tênis para correr. Eu falei, como? Ele falou, o tênis é tão bonito que eu tive dó de correr com ele. Eu falei, não, cara, mas o tênis foi feito para correr. Ele falou, pois é, Mateus, eu tive dó, eu estou usando o tênis para sair. Eu falei, mas sair aonde, infeliz? Aonde você está saindo com esse tênis que custou uma fortuna? Foi feito para correr e você está saindo aonde, miserável? E ele falou, pois é, eu não botei ele para correr, eu estou usando ele. Gente, eu no final dei risada naquele negócio, falei, cara, o tênis é teu, você pode fazer o que você quiser. Mas quando eu saí da presença dele, Deus falou comigo de novo. Deus falou, Mateus, observe, muitas pessoas, assim como esse tênis, é a vida delas, elas foram criadas para um propósito, elas foram designadas para um propósito, existe algo performado para um propósito, mas elas estão usando a sua vida para outras coisas. Querido, eu entendi o recado de Deus na minha vida, Deus tentando falar comigo aquele dia, a respeito, como nós podemos ser designados para um propósito em Deus, mas mesmo assim, nós usarmos a nossa vida para outra coisa, e Deus, Ele quer que nós possamos viver a plenitude do propósito que Ele tem para nós, porque entre tantos propósitos que nós podemos ter nessa vida, o maior propósito, alguém diga comigo, o maior propósito, só pode ser encontrado em Deus. Amém. A nossa vida só se encontra em plenitude, cumpre o real objetivo, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu fico imaginando que aquele tênis pode ter ido com aquele cara em muitos lugares, mas já pensou que pena? O tênis nunca cumpriu o propósito para o qual ele foi criado. Ele foi desenhado para correr, seu amortecimento, a sua engenharia, mas nunca foi usado. E dessa mesma maneira, gente, eu acredito que tantas pessoas, Deus sonhou algo lindo com a tua vida. Deus colocou dons, talentos, inteligência, características em você, e talvez muitos, em vez de usarem para cumprir o propósito real que Deus tem, às vezes, gente, ficam fazendo coisas que na verdade, não que não são importantes, mas não são a exata chamada que Deus tem para a sua vida. Porém, gente, eu quero declarar hoje aqui, quantos aqui querem viver o maior propósito, o propósito que Deus tem para ti? Levanta a mão e diz um amém bem alto. Eu quero inspirar hoje você, através da história de um homem, o qual, ao eu ver a vida dele, gente, isso me fala muito. Esse homem é um exemplo de alguém que literalmente, ele viveu o propósito de Deus, ele caminhou com o Senhor de forma extraordinária, e esse homem, gente, se chama Daniel. Você pode dizer bem alto comigo, diga Daniel. Nós encontramos uma história extraordinária a respeito dele, no livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 6, que eu quero ler com você. A propósito, essa é uma das histórias prediletas que minha, quando era criança, meus pais contavam antes de dormir historinhas, e no entendimento infantil, obviamente, eu não entendia os princípios, mas
os princípios da vida desse homem nos abençoam de forma extraordinária, e eu quero ler contigo. Daniel capítulo 6, verso de número 1 nos fala assim: o rei Dário achou por bem nomear 120 sápatras, algumas traduções dizem governadores, para governar todo o reino. Verso 2, conecte-se comigo. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Você pode dizer Daniel bem alto comigo? Daniel. Os governadores, ou sápatras, tinham que prestar contas a ele, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou muito entre os supervisores e os governadores por suas grandes habilidades, que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo e de todo o império. Verso 4. Diante disso, os supervisores e os governadores procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse tal de Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. E assim os supervisores e os governadores, em comum acordo, foram até o rei Dário e disseram: ó rei Dário, tu vives para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos e os governadores e os conselheiros concordam que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Você pode dizer comigo, cova dos leões? E o rei Dário assinou o decreto. Agora, ó rei, emite o decreto, assina para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Quando Daniel soube que o decreto tinha assinado e publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Essa é uma das histórias extraordinárias da vida de Daniel, o qual nós conseguimos aprender 3 princípios de vida com Daniel, que eu quero compartilhar com você hoje. E o primeiro deles é que o maior propósito de vida deve ser sempre honrar ao Senhor. Você pode dizer bem alto comigo, diga honrar ao Senhor. Esse deve ser, irmãos, o maior propósito da nossa vida, sempre honrar ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Conecte-se comigo. O rei Dário, ele coloca governadores por toda a região, talvez não diferente da nossa nação, cada estado tem um governador, porém o rei Dário é um cara inteligente, ele entende liderança, então ele coloca supervisores sobre governadores. A propósito, a lei de liderar bem é você conseguir delegar responsabilidades, é você conseguir delegar hierarquias. A propósito, o reino dos céus é construído dessa mesma maneira. E quando ele faz isso, Daniel era um desses supervisores, e a Bíblia nos fala, gente, que Daniel, ele começou a se destacar. Diz que ele tinha algumas características. Diz que Daniel era fiel, Daniel ele não era injusto, e que Daniel também, de forma tão extraordinária, ele não era negligente. Ouça, isso é uma dica para todos aqueles que querem ser promovidos na sua vida. Seja fiel, não seja negligente, e também sempre seja justo. Todas as pessoas que agem dessa maneira, elas prosperarão e elas subirão em sua vida. A propósito, Deus se admira com fidelidade. Daniel não era negligente, ou seja, colocava a mão no trabalho, excelente, se dedicava, nada era mais ou menos. E a Bíblia também nos fala que Daniel era um homem justo, não injusto, um homem correto, um homem íntegro. E quando o rei Dário ele nota essas características em Daniel, ele começa a pensar: este cara precisa ser promovido, este cara precisa estar num escalão maior. E aqui, gente, entra um problema. Quem já descobriu, gente, nas velhas frases de um ditado que prego que se destaca, toma martelada? Infelizmente, isso é verdade. Quando os colegas de Daniel começam a ver que o rei ia promover, gente, eles ficam com ciúmes e inveja de Daniel. Gente, ciúmes e inveja para mim são dos sentimentos mais parecidos com aquilo que existe no coração do diabo. A propósito, você lembra por que o diabo foi expulso dos céus? Por causa de ciúmes e de inveja. A Bíblia fala que o diabo, ele olhava para Deus, e ele, no coração dele, ele dizia: eu quero ser igual a Deus,
eu subirei, me tornarei igual a Deus. E por causa disso, ele tenta fazer uma revolta nos céus, e o livro de Ezequiel fala que ele foi expulso pelo Senhor, por se rebelar contra o próprio Deus. Ciúmes e inveja, que coisa maldita, que coisa mesquinha. Nesse momento, os amigos de Daniel estão com ciúmes e inveja dele, então eles vão tentar puxar o tapete de Daniel, não é? Muitas pessoas tentam fazer assim na nossa vida, falar mal, caluniar, tentar difamar a reputação. Apenas se destaque na sua vida e você provará o que é receber ataques de outras pessoas. Ao Daniel se destacar, seus amigos estão tentando buscar algo contra ele. Então eu fico imaginando que eles vão até o Instagram de Daniel, pegam o celular dele e eles olham os directs e não conseguem achar nada. Então eles vão até o WhatsApp de Daniel e não tem nenhuma mensagem em visualização única. Daniel é um cara íntegro, é um cara correto. Daniel tem um cargo governamental, mas é um homem totalmente íntegro e justo. Os seus amigos olham e começam a dizer: uau, nós não vamos conseguir encontrar nada contra esse cara, este cara é incrível, a não ser que seja alguma coisa em relação ao seu Deus. Eles sabiam, gente, que Daniel tinha um relacionamento profundo e dedicado com o Senhor. A propósito, quantos aqui tem um relacionamento profundo e dedicado com o Senhor? Amém. Daniel era um homem que amava a Deus de todo o coração, e não é extraordinário que eles pensam a respeito disso, e nesse momento eles pensam, tem que ser essa a prerrogativa. Então eles vão até o rei Dário e eles falam: rei Dário, tu é o cara, emite um decreto aí, que nos próximos 30 dias, ninguém aqui nesse povo pode fazer uma oração sequer para seu Deus ou qualquer coisa que seja, a não ser que seja para ti. Eu fico imaginando o rei Dário pensando: nem estou pedindo nada disso, não estou querendo que ore para mim, mas os caras estão me bajulando. Quem já descobriu, gente, que tem pessoas que bajulam outras pessoas? Bajulamento é diferença de honra. Honre as pessoas, honre autoridades, honre pessoas que Deus colocou com autoridade. Mas honrar é diferente de bajular. Essas pessoas estão bajulando o rei Dário a ponto que ele cai nessa, e ele emite o decreto, ele assina, próximos 30 dias, ninguém ora a ninguém a não ser a mim. E esse é o momento, gente, quando é publicado no Diário Oficial da União, que Daniel fica sabendo disso. Mas nesse momento a gente aprende um princípio na vida de Daniel, que o maior propósito da nossa vida sempre deve ser honrar ao Senhor. Amém. Você sabe o que Daniel faz, gente? Ele vai para a sua casa, o lugar onde ele está acostumado, sobe ao segundo andar, e ele se ajoelha e ele ora 3 vezes ao dia ao Senhor. Uau, Mateus, mas existe um decreto, ele pode morrer, vai ser lançado na cova dos leões quem obedecer o decreto. Talvez ele conhecia as palavras do apóstolo Paulo: estou por acaso eu procurando agradar homens ou agradar a Deus? No coração de Daniel ele diz: eu vou agradar ao Senhor. Perceba, gente, o que está em jogo aqui não é Daniel ser despedido e perder o emprego, perder o recurso, o cargo, a posição. O que está envolvido aqui é Daniel perder o pescoço. Mas mesmo assim, até debaixo da ameaça de morte, nada impede esse homem de entender: o maior propósito da minha vida é buscar a Deus, e eu não vou deixar de honrar o Senhor. Não tem nenhum propósito maior. Ok, eu ocupo um cargo, mas o maior propósito meu é estar com Deus. Daniel, mas existe um decreto que você só pode orar ao rei. Talvez Daniel conhecia as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés havia entregado: adorarás somente o Senhor teu Deus e apenas ele prostrar culto, não farás para ti imagem de escultura nem no céu e nem na terra. E Daniel, no coração dele, ele sabe: eu vou honrar ao meu Deus, custe o que custar. Eu acredito, gente, que Daniel entende o maior propósito nessa vida. Não existe nada mais importante do que nós honrarmos a Deus, do que a nossa amor e a nossa devoção pelo Senhor. Não importa o que está custando. E para você honrar a Deus, muitas vezes você terá que aborrecer outras pessoas. E para você honrar a Deus, muitas vezes você terá que aborrecer a você mesmo. Mas Daniel é o tipo de cara que diz:
não importa o tipo de decreto que existe aí, eu vou continuar honrando ao Senhor. Esse é o maior propósito que existe na minha vida. Viver a nossa vida sem buscar ao Senhor é viver perdendo tempo. E Daniel entendeu isso de tal maneira, o qual ele diz: mesmo existindo um decreto, eu vou continuar buscando ao meu Deus. Amém. Daniel, você pode perder tudo. O que adianta a gente ganhar o mundo e perder a própria alma? Daniel, você pode perder todo o seu prestígio, esse cargo que você está. O que adianta ganhar esse mundo e perder a coisa mais importante que o nosso relacionamento com Deus? Daniel, no seu coração, ele diz: eu vou continuar honrando ao meu Deus, eu vou continuar com o meu tempo de devoção, de amor ao Senhor, porque Ele é o mais importante da minha vida. O maior propósito da minha vida é buscar ao Senhor. Quem pode dizer um amém bem alto aqui? Amém. Mas a história continua, e aqui nós encontramos o segundo princípio que nós aprendemos com Daniel, é que Deus sempre deve ser a nossa maior prioridade. Você pode dizer bem alto comigo essa palavra prioridade? 1, 2, 3. Prioridade. Deus era o primeiro na vida de Daniel. Recorde, 3 vezes ao dia ele ia até o seu espaço preparado e ele orava a Deus. Eu não acredito, gente, que ele simplesmente orava uma oraçãozinha curta, mas eu acredito que 3 vezes ao dia ele se dedicava nesse tempo. Ele era dedicado ao Senhor, ele buscava a Deus ali. Não era apenas aquele tipo de oração quando você acorda e diz: Deus, que dê tudo certo, que eu pague os boletos e o capeta não me pise hoje. Não é apenas uma oraçãozinha assim. Não é aquela oração apenas do meio-dia que nós temos o hábito, obviamente, isso é maravilhoso, de agradecer a Deus pelo alimento, mas ok, Deus, obrigado por esse alimento. E agora faça mal, faça bem, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Daqui uma boia. Não creio que aquele tipo de oração antes de dormir, que ele põe a cabeça no travesseiro e apenas diz: Deus, me dê uma boa noite de sono, que não precisa acordar 3 horas da manhã, tomar Rivotril para dormir. Mas Daniel, gente, ele se dedicava nesse momento de oração. 3 vezes ao dia ele fazia o seu devocional, porque Daniel tinha entendido qual era a prioridade. O maior propósito da minha vida é buscar ao Senhor. Voltamos ao início da nossa mensagem. Mateus capítulo 6, nós estamos nas palavras de Jesus com seus discípulos agora. Jesus está falando a respeito das coisas que existem nessa vida. Quem descobriu, gente, que nessa vida nós temos tantas demandas, tantas urgências e tantas coisas para resolver? Jesus fala a respeito disso. Ele fala de qual maneira? Gente, vocês não fiquem preocupados com o que vocês vão ter que comer, com o que vão ter que beber e o que vão ter que vestir. Em outras palavras, Jesus está parafraseando as necessidades básicas da vida. A propósito, quem aqui tem que comer? Sim. Alguns mais, outros menos. Quem aqui tem que tomar água? Sim. Alguns tomam mais, outros menos. Quem aqui tem que vestir, gente? Não tem como você sair peladão na rua. São as coisas básicas, necessidades básicas do ser humano. Agora olha o que Jesus está dizendo. Gente, vocês não fiquem preocupados com essas coisas, porque quem se preocupa com isso são os pagões, ou seja, aqueles que ainda não conhecem a Deus. Mas eu amo a palavra de Jesus agora, ele fala: mas o vosso Pai Celestial sabe de tudo que vocês precisam. Querido, quem é filho de Deus tem um sentimento de paternidade e cuidado do Senhor. Órfãos se preocupam, filhos confiam e descansam. Amém. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas se você caminha nesse relacionamento de Deus como seu Pai, você sempre terá essa segurança que Deus estará cuidando de você. Agora, depois de Jesus falar isso, não é incrível no verso 33 de Mateus capítulo 6, que Jesus fala a coisa mais importante: agora, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E de lambuja, ele ainda dá uma promessa: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, quando Jesus fala isso, o que ele está falando? Estabelecendo prioridades. Ele está falando, em primeiro lugar, o maior propósito. Não tem nada nessa vida que seja mais importante do que buscar o reino de Deus e a sua justiça.
Em Lucas capítulo 10, você conhece aquele dilema entre as duas irmãs, Marta e Maria, o qual Maria está atucanada arrumando a casa, porque Jesus chegou ali, está muito sujo, a cueca de lado, o seu irmão está na sala. Maria está jogada aos pés de Jesus, e Marta se incomoda com aquilo e fala: mestre, tu não te preocupas que eu esteja aqui atarefada fazendo coisas e Maria esteja aos teus pés? Por favor, peça que ele me ajude. E você lembra das palavras de Jesus? Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Às vezes, gente, quando eu li essa palavra de Jesus, eu não entendia, porque eu falei: não, Jesus, estás equivocado. Uma coisa necessária, porque tu não tem boleto para pagar. Uma coisa necessária, porque tu não tem fio para criar. Uma coisa necessária, porque tu não tem que correr atrás das provas da universidade. Quando Jesus fala uma coisa necessária, querido, Jesus não estava minimizando as muitas demandas que nós temos aqui nessa vida. Mas sabe o que Jesus está falando? Em comparação, não tem nada mais importante, não tem nenhum propósito maior do que estar na minha presença. Amém. Do que estar aos meus pés, de entender que existe uma prioridade, algo estabelecido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Querido, eu quero encorajar muito nós como igreja a viver na prática o princípio de priorizar o Senhor, as disciplinas espirituais, vida de dedicação e oração, leitura da palavra, investir e crescer na vida com Deus. Talvez você poderia dizer: Mateus, minha vida é muito corrida. Minha mãe costumava falar algo quando a gente era adolescente, e ela dizia mais ou menos uma frase assim: a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente quer. A gente sempre tem paixão, sempre tem amor para aquilo que está no nosso coração. E quando a nossa devoção ela é real por Deus, assim como na vida de Daniel, é uma prioridade. Essa semana, a propósito, tão entusiasmante, porque nós tivemos os eventos de abertura de temporada de GPS 2026. A propósito, Revo Church, vamos dar uma salva de palmas para todos os nossos líderes de GPS. Sinceramente, foi extraordinário. Eu só fui nos meus 2 grupos de GPS que eu tenho, eu assisti os outros pelo Instagram e nos stories. Cada líder se dedicando, amando, fazendo o seu melhor. Que coisa extraordinária. Eu quero falar para você, Revo Church, esse ano: coloque Jesus como prioridade na sua vida. Priorize as coisas do reino de Deus. Talvez tem dias que você não está tão afim de priorizar, mas ouça algo: pessoas que definem suas prioridades vivem acima dos seus sentimentos. Eu não preciso sentir, eu não sou dirigido pelos meus sentimentos, eu sou dirigido pelas minhas prioridades. A propósito, ninguém que é dirigido por sentimentos alcança algo da parte do Senhor ou algo nessa vida. Mas pessoas que são dirigidas por prioridades, elas sempre chegam a um lugar extraordinário. E isso é incrível, porque às vezes, quanto menos eu sinto de fazer algo, é quando mais eu preciso fazer aquilo. Talvez no seu coração você diga: Mateus, não sinto de fazer isso. Talvez você mais precisa é fazer aquilo. Daniel, gente, ele está agindo conforme contrário aos seus sentimentos, porque a propósito ele sabe: eu posso perder a minha cabeça, mas quer saber? A minha prioridade é buscar ao Senhor. Amém. Daniel era dedicado em seu relacionamento com Deus. Daniel, ele tinha como maior prioridade buscar a Deus. Agora, quando eu falo isso, gente, eu vejo tantas pessoas às vezes se dedicando em outros propósitos nessa vida, e que não tem importância, mas dando tanta prioridade a outras coisas, e vivendo aquém do maior propósito, se dedicando pouco a respeito do maior propósito ao qual nós fomos chamados, que é esse relacionamento com Deus. Eu estou entusiasmado, gente, porque a nossa geração tem desenvolvido de verdade um alto entendimento a respeito do cuidado do corpo, a necessidade que a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo. A proposta da geração mais antiga, talvez, cuidava mais da cabeça do que do corpo. A nossa geração hoje cuida muito do corpo e quase nada da cabeça. Todo maluco, os desgraciados.
Cada um que eu converso, às vezes, eu fico mais espantado. Contei para você esse tempo, né? Eu estava na academia, puxando 100 quilos no supino. Não sei porque você está rindo. E chegou um cara forte, bombadão, disse: ô pastor, já viu o cara bombadão, ele fala para dentro: ô pastor. Eu falei: ô velho, fala aí. Ele falou: ora por mim. Eu falei: ora? Quer que eu ore aqui mesmo? Ele falou: aqui mesmo. Por fora eu estou forte, mas por dentro eu estou fraco. E eu falei para ele: por fora eu estou fraco, mas por dentro eu estou forte. Querido, eu não tenho nenhum problema com cuidar do corpo. Eu não tenho nenhum problema sair da academia e postar tapaco, feito. Não tem nenhum problema. Vá, poste. Mas nós somos a geração que se dedica tanto por coisas físicas. E o que é mais importante, cara, é que a nossa vida com Deus, que vai determinar a nossa eternidade, às vezes tão pouca dedicação. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, antes de você quiser me criticar, critique o apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele fala: porque o exercício corporal para pouco se aproveita. Não é que não se aproveita, mas pouco se aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa dessa vida e a que há de vir. Em outras palavras, ele está dizendo que, cara, cuida do corpo aí, mas aqui é só para essa vida. Pouco aproveita, comparado a quando você está dedicando no teu relacionamento com Deus, que isso aqui é para a eternidade, meu amigo. Isso não tem fim. Que nome de Jesus. Você continua com a vida fit, você vem no Revoran, corra 5 km, caminhe 3 km. Mas deixa eu falar para você, gente, o que tem que estar pago todos os dias é isso aqui, bro. É a tua leitura bíblica na tua casa, é o teu tempo de oração, é a tua devoção ao Senhor, assim como Daniel não negociava, tem um decreto contra ele, nem isso para o cara, mano, nem ameaça contra a sua própria vida, para a convicção da prioridade que Daniel tinha na vida dele, em dizer: ele é o maior da minha vida, o maior propósito é buscar ao Senhor, e eu vou honrar ele acima de tudo e de todos. Esse tipo de coisa a gente nos move de forma tão extraordinária. Nós nos dedicamos com tanta coisa, às vezes nós alegamos até que a nossa vida é corrida. Eu sei, eu estou fazendo parte do pacote junto com você. Algum tempo atrás eu ouvi alguém falar: as redes sociais serão a prova definitiva de qualquer pessoa tinha tempo para tudo. Talvez você possa pensar que você não tem tempo, e eu, sem julgamento, sem expor ninguém, na sua casa, quando você chegar hoje, abra o seu celular, vá no ajuste do seu celular, e você encontrará algo chamado tipo relatório de tempo que você passou nas redes sociais, e você ficará assustado com quanto tempo você investiu ali. Querido, Daniel tem algo no coração dele, e ele disse: a minha prioridade, acima de tudo, vai ser buscar Deus. Querido, eu sinto Deus chamar a gente a entender o que o maior propósito da nossa vida é estar com Deus, é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu termino falando para você a terceira lição que nós aprendemos com a vida de Daniel: que Deus é abençoador de quem o prioriza. A palavra de Deus fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque tem uma coisa que atrai o coração de Deus: são pessoas que priorizam ao Senhor acima de tudo. Daniel, volte para a história de Daniel. Ele está honrando a Deus, ele está priorizando a Deus, e por conta disso, a coisa vai esquentar para ele, porque aqueles homens consumem inveja. Eu chego até o rei Dário e falo: rei Dário, está aqui a prova. O camarada orou para o Deus dele durante esses 30 dias, não era uma vez, 3 vezes ao dia ele fazia, o rei Dário. A Bíblia nos fala, gente, que o rei Dário ficou triste, porque ele gostava de Daniel, ele via o caráter de Daniel, mas ele não poderia ir contra a sua própria palavra, estaria desmoralizado se ele fizesse isso. Então, com tristeza,
ele joga Daniel na cova dos leões. Querido, isso aqui era sentença de morte. Ninguém pode ficar perante leões famintos, cara, e ainda ficar vivo. Mas ouça algo: pessoas que honram e priorizam a Deus têm a atenção dos céus. Eu fico imaginando Deus olhando, o cara está me honrando, o cara está me priorizando, está indo agora para covas dos leões, nem a pau que eu deixo os leões tocar nele. Ele passa a noite inteira, gente, numa cova com leões famintos, e ele sai dali e não sofreu nenhum arranhão. Quando o rei Dário olha aquele negócio, ele vê Daniel ileso, ele tem uma convicção: só pode ser Deus que guardou esse homem, só pode ter sido a mão de Deus. Ele olha então para aqueles rapazes que armaram para Daniel e falou: vamos ver a de vocês agora, vão vocês para a cova dos leões. A Bíblia nos narra, gente, que eles nem tinham tocado o pé ao chão naquela cova, e todos eles já estavam devorados pelos leões. Deus fechou a boca dos leões. Você sabe por quê, gente? Pessoas que honram e priorizam a Deus têm a atenção dos céus. Talvez você possa pensar: ok, Mateus, que incrível, Daniel foi promovido no mais alto lugar, que ótimo. Mas ouça agora. Não tem a ver, gente, com você apenas receber a bênção, você dizer: cheguei onde queria, Deus me colocou onde queria. Mas sabe qual era o real propósito que Deus queria revelar através da vida de Daniel? Depois disso, o rei Dário falou: Daniel, agora eu sei que o seu Deus é verdadeiro. Agora existe um novo decreto: ninguém aqui deve orar a nenhum Deus senão o Deus de Daniel. O maior propósito, sabe qual era? Através da vida de Daniel, Deus seria manifestado. Querido, esse é o maior propósito na nossa vida. Não que nós não sejamos abençoados, mas que na sua vida, através da sua dedicação, das suas prioridades, da maneira de você caminhar, Deus possa ser visto em você. As pessoas possam olhar para você e dizer: este Deus eu também quero servir, esse Jesus eu também quero me entregar a Ele, porque elas verão na sua vida a fidelidade, a diligência, a justiça. Hoje eu quero declarar, em nome de Jesus, que nós possamos viver para o maior propósito, irmãos. Maior propósito, entre tantas coisas que temos, assim como Daniel nos inspira, uma vida de prioridade, uma vida de honrar a Deus, e entender que a nossa vida não está pautada nas coisas aqui que nós vemos, mas a nossa vida está pautada no reino dos céus. Eu termino hoje declarando isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Vale a pena viver o maior propósito, vale a pena caminhar com o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que nós estamos caminhando no maior propósito, que é buscar e honrar ao Senhor. Quantos recebem essa palavra, diga amém bem alto onde você está. Fique de pé para nós orarmos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, eu quero te